Noite, tem preparado algo tremendo. Abra comigo no livro de Gênesis capítulo 28, Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10, queridos, essa palavra ela tem mexido muito com o meu coração, eu tenho certeza que Deus também vai falar com você nessa noite, e aqui diz assim para mim e para você, Gênesis capítulo 28, versículo 10, diz assim, pode pegar meu celular aqui, fazendo um favor? Pode deixar aí conectado, não tem problema não. Gênesis 28, a partir do verso 10, diz assim, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto, tomou uma das pedras do lugar e fê-lo travesseiro. Fala assim comigo, ele pegou uma pedra e transformou em um travesseiro. Fala assim, essa noite é uma noite que as pedras irão se transformar em travesseiros. E diz assim para mim e para você, e sonhou, e eis posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto estava dele, estava o Senhor, ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora está deitada, eu te darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por todo e qualquer lugar que fores, te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te tenho referido. Despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Fala assim comigo, o Senhor está nesse lugar. Fala assim, eu sei que o Senhor está nesse lugar. E diz assim, e temendo disse, quão temível é esse lugar? É a casa de Deus, é a porta dos céus. Fala assim comigo, esse lugar é a porta, fala assim, é a casa de Deus, é a porta do céu. Vamos lá, vamos ajudar então, pegue a sua mão direita, fala assim comigo, esse lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus. Então, para nós entrarmos na porta dos céus, nós temos que estar aonde? Na casa de Deus. E ele diz assim, tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro. Fala assim comigo, a pedra que tinha sido posta por travesseiro, ele fez um altar. Diz assim, então, ele fez um altar, levantou uma coluna, derramou azeite, e o lugar da cidade, que se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó uma aliança, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, que empreendo, e der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz na casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ergui, como coluna, será a casa de Deus. Fala assim comigo, a pedra que era travesseiro, que se tornou um altar, se tornou casa. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. É muito bom, Senhor, poder estar aqui nesse lugar. É muito bom, Senhor, poder estar na tua casa, na tua presença. Eu quero te louvar, meu Deus, porque até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou abrigo, e nós encontramos teus altares, Rei meu e Deus meu, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite eu quero falar com vocês, quando pedras se tornam em travesseiros. Enquanto os meninos estão colocando ali para mim, no data show, quando pedras se tornam em travesseiros. Eu não sei se o Ramon mandou lá para os meninos. Quando as pedras se tornam em travesseiro.
Quando nós pensamos, querido, em travesseiros, eu fui lá em casa pegar o meu travesseiro. Eu saí correndo, fui lá pegar o meu travesseiro, cheguei lá em casa, esse aqui é o travesseiro que eu durmo. Eu fui lá em casa, peguei o travesseiro, e quando a gente fala em travesseiro, queridos, o que é que você lembra? Quando nós falamos em travesseiro, o que vem no seu coração? Quando fala de travesseiro, fala de algo confortável, algo que descansa. Eu já ouvi muitas pessoas passarem a noite em claro, porque o travesseiro que ela estava dormindo não era um travesseiro confortável. E muitas pessoas, às vezes a gente vai em algumas viagens, e quando você entra ali no ônibus ou no carro, a pessoa ela está abraçada com o quê? Com o seu travesseiro. Porque o seu travesseiro fala de lugar de quê? Lugar de descanso, o lugar onde você se acomoda, é onde você vai passar a noite, onde você vai repousar. Mas o que nós aprendemos nessa noite com Jacó? O que fez Jacó pegar as pedras e transformar em um travesseiro? Porque se você prestar atenção, queridos, não era apenas uma pedra. A Bíblia diz que ele chegou no lugar que estava cheio de pedras. E querendo ou não, querido, nós estamos vivendo numa época de muitas pedras. Muitas pedras estão no nosso caminho. Nós estamos vivendo uma época, querido, que nós temos encontrado muitas pedras diante de nós. Pedras de luta, de dificuldade. Eu tenho certeza, eu não vou perguntar a você que está aí em casa, e você que está aqui no salão, quando nós começamos o ano de 2020, nós fizemos muitos planos. Quantos aqui tinham planos para 2020, querido? Nós tínhamos muitos planos, tínhamos projetos, e de repente, em março, abril, nós nos deparamos com algumas pedras. E essas pedras que vieram foi quarentena, isolamento, fique em casa, sai de casa, põe máscara, tira máscara. Nós encontramos muitas pedras nesse ano, e nós nos deparamos com algumas pedras. Talvez você está falando, pastor, mas qual que é o segredo para esse ano? Para que nós venhamos ter um ano de sucesso, é transformar as pedras que estão diante de nós em travesseiro, e nós vamos aprender a descansar em Deus. E qual foi o segredo na vida de Jacó, queridos? Eu estava aqui meditando, o que aconteceu com a vida de Jacó? Talvez a gente olhe, queridos, a história de Jacó, você fala assim, não, mas o que tem a ver com essa pedra? Jacó estava vivendo um momento difícil, um momento de dificuldade, e nós aprendemos algumas lições maravilhosas com a vida de Jacó. A gente aprende algumas coisas tremendas. Ele conseguiu transformar pedras em travesseiros, e é isso que Deus quer nos ensinar, no meio das lutas que nós estamos vivendo. Você que está aí na sua casa, você vai transformar essas pedras, que você tem enfrentado nesses dias, em travesseiros, porque quando as pedras se tornam em travesseiro, você aprende a dormir e a descansar em Deus, querido, você aprende a confiar. Então nós vamos aprender, você que está anotando aí agora, Jacó ele fez algumas coisas, você começa a perceber que a primeira coisa que Jacó ele faz, ele pega essa pedra, e eu fico pensando, queridos, a coisa mais difícil que existe, é você encostar a cabeça numa pedra e dormir. Alguém já encostou a cabeça numa pedra e dormiu, queridos? É a coisa mais difícil que existe. Mas a Bíblia diz que Jacó, ele dormiu naquela noite. Aqui ele estava fugindo do seu irmão Esaú, ele estava passando por um momento de dificuldade. Jacó ele não tinha nada, Jacó tinha apenas uma esperança no coração, e nessa fuga, queridos, naquele lugar, ele pega aquele momento, você não vê Jacó murmurando, você não vê Jacó declarando palavras negativas, Jacó aqui ele não retrocede, mas Jacó ele toma algumas atitudes. Se eu e você nós tomarmos essas atitudes, nós vamos transformar pedras em travesseiros.
E nós vamos sair em 2020 dizendo: tudo aquilo que foi pedra diante de nós, nós transformamos em travesseiro. Queridos, nós do dia para a noite, nós tivemos que tomar certas atitudes como Jacó. Um exemplo, queridos, nós fazíamos célula, eu mesmo, durante 23 anos, queridos, eu fiz célula presencial. Sabe o que é 23 anos você reunir com as pessoas? E da noite para o dia, queridos, eu tive que parar de frente a um celular, uma rede social, e começar a falar com o celular, do dia para a noite, queridos. Eu tive que pegar a pedra e transformar em travesseiro. Acho que 2 semanas atrás, 2 semanas, né, Bruninho? O pessoal de uma escola me ligou e falou assim: pastor, nós estamos precisando de um palestrante para falar para a escola. O senhor pode dar uma palestra? Eu falei: posso, na hora. O que vocês querem que eu falo? Do dia para a noite, queridos. E você tem que se reinventar todos os dias. Quando você pega as pedras e transforma num travesseiro, e começa a descansar em Deus. Transformar pedra em travesseiro é você aprender a descansar, é aprender a dormir, é aprender a ter paz no meio das lutas. Sabe, queridos, porque no meio da luta, a primeira coisa que nós somos roubados é o nosso sono. E aqui, quando você olha o Salmo 4, coloca aí para nós o Salmo 4, olha só que tremendo, o Salmo 4, a partir do verso 1, quando Davi, ele estava vivendo um momento de angústia, um momento de dificuldade, e algo me chamou a atenção nesse salmo, querido, Salmo de Davi, que está no capítulo 4, versículo 1, Salmo 4, versículo 1, olha só o que Davi, ele fala nesse salmo, olha só que tremendo, ele diz assim, o Salmo 4, ele fala: confiança em Deus no meio da angústia. Mas por que Davi, ele teve confiança em Deus no meio da angústia? Porque ele aprendeu a transformar pedras em travesseiro. Eu vou te provar isso nesse salmo. Ele diz assim: responde-me, ó Deus, quando clamo, ó Deus da minha justiça e na angústia, me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A primeira coisa que eu vejo de Davi, no meio da angústia, da dificuldade, queridos, ele fala: eu tenho alguém que me ouve no meio da luta, no meio da angústia, tem alguém que me escuta, eu tenho alguém que está do outro lado, que quando eu falo, ele atende a minha oração. Eu quero te dizer, querido, que quando você transforma pedra em travesseiro, você vai dizer como Davi: tem alguém que ouve o meu clamor. Sabe, querido, os homens podem até tapar os ouvidos para nós, mas nós temos um Deus que ouve o meu e o seu clamor no meio da luta, da adversidade. Então aqui Davi, no versículo 1, ele diz: responde quando eu clamo. Ele fala: olha, quando eu clamo, eu estou vivendo, estou passando por um momento de luta, de dificuldade. A primeira chave que ele fala, a primeira chave que ele declara para mim e para você, é que Deus, nos planos de Deus, ele tem momentos de paz, de tranquilidade para mim e para você, amém? Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de socorro, Deus é o seu confidente, amém? Davi, ele dizia assim: Deus é o meu confidente. Sabe, querido, se Deus for o seu confidente, Ele vai responder às suas orações. Era isso que Davi estava falando. Olha, lá no versículo 1 ele fala: olha, Deus é meu confidente, eu tenho com quem falar, eu tenho um Deus que alivia a minha dor, sabe, mesmo no meio da angústia. Olha comigo o versículo 4, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro. O que está dizendo aí, queridos? Consultai aonde? Irai-vos e não pequei, consultai-vos aonde? No travesseiro. Davi aprendeu a descansar. Quando ele fala: quando eu vou para o travesseiro e eu descanso em Deus, Deus responde à minha oração. Sabe, queridos, eu quero te dizer que o seu travesseiro não vai ser um travesseiro de dor, de angústia.
O seu travesseiro não vai ser um travesseiro de solidão, não vai ser um travesseiro de solidão, de depressão, de angústia, de frustração, de lágrimas, mas o seu travesseiro vai ser um travesseiro que você vai deitar e você vai ter paz, você vai descansar no Senhor. Davi, ele dizia: eu tenho feito do meu travesseiro, olha só, irai-vos e não pequei, consultai no travesseiro o coração e sossegai-vos. Quando ele deitava, ele aprendeu a dizer que no meio da angústia, ele aprendeu a descansar em Deus. Queridos, esse é o momento mais difícil na vida de Davi. Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Absalão queria o trono, queria matar o seu próprio pai, que era Davi. E Davi, para não fazer algo com Absalão, a Bíblia diz então que Davi, ele fugiu. Eu já disse aqui para vocês, há 3 semanas atrás, tem um livro chamado O Perfil de 3 Reis. Conta a história de Saul, a história de Davi e a história de Absalão. Se você nunca leu esse livro, eu quero te desafiar você ler esse ano. Sabe, conta a história, é como se o autor tivesse fazendo perguntas para Davi. E aí ele faz algumas perguntas e fala assim: mas Davi, por que você não acabou com Absalão? Por que você não acabou com Saul? Ele diz assim: porque eu não quero chegar na minha velhice e dizer, quando jovem, eu não fui como Absalão, rebelde. Eu não quero contar a minha história como um filho rebelde. E eu não quero chegar na minha velhice como Saul. Sabe, queridos, como que nós vamos chegar? Como que nós vamos contar a nossa história? Como que você vai contar a sua história para os seus filhos? E aqui Davi, ele fala: olha, eu dormia porque Deus trazia paz no meu coração. Você tem paz, querido? Então aqui no versículo 4, ele fala assim, comigo e com você: irai-vos e não pequei, consultai no travesseiro o coração. Eu quero te dizer que essa noite, a hora que você colocar a sua cabeça no travesseiro, você vai descansar como você jamais descansou. O Senhor vai falar ao seu coração nessa noite, queridos. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. E ele diz assim comigo e com você: ofereceis sacrifício de justiça, confia no Senhor. Sabe por que Davi, ele dormia, queridos? Sabe qual que era o segredo? Ele confiava em Deus. O grande segredo, a chave do travesseiro, é confiar no Senhor. Quando você confia na promessa, 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado. Deus meu, Rei meu, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. E aqui lá no versículo 6 ele diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Talvez essa é a pergunta que está no meu coração e no seu coração. Quem vai conhecer o bem? Talvez essa pergunta está dentro do meu coração, dentro do seu coração. Talvez nós expressamos essa pergunta dentro de nós: quem vai nos ajudar? Quem vai vir ao meu socorro? Alguém no momento de luta já fez essa pergunta, queridos? Quem vai vir ao meu socorro? Quem vai estender as mãos para me ajudar? Era o que Davi ele estava falando. Mas como Davi havia transformado pedras em travesseiro, ele dizia: eu confio no Senhor, eu confio na tua palavra. E ele continua dizendo lá no verso 7, ele fala assim: mais alegria me pusestes no coração do que a alegria deles. Ele fala assim: olha, quando eu estou enfrentando luta e dificuldade, eu tenho alegria. Eu tenho mais alegria do que aqueles que têm dinheiro, do que aqueles que se dizem que têm paz. Sabe, queridos, você começa a perceber, ele começa a dizer: olha, eu enfrento lutas, tem muitas pedras no meu caminho, mas eu sou mais feliz do que aqueles que dizem que têm paz. Queridos, eu já vi demais, queridos. Às vezes a gente vai entregar a cesta tal, às vezes você olha aquelas crianças que estão ali nadando num tambor de água,
Já viu aquelas crianças que brincam com água dentro de um tambor? E de repente elas são tão felizes, querido. Talvez mais do que muitas crianças que moram em mansões, em condomínios fechados. Porque aquela alegria não tem preço, querido. Eu lembro, querido, você sabe que na minha infância o que mais me chama atenção, eu lembro quando as minhas primas, que eram mais velhas, as vizinhas ali, elas iam brincar, né, no domingo à tarde, e eu lembro que as brincadeiras era fazer comidinha, e precisava de cobaia para comer as comidinhas, né, querido? E quem eram as cobaias? Queridos, às vezes a gente passava mal, porque quantas vezes eu já comi chuchu cru, e elas diziam assim, não, tá gostoso, come. Mas, queridos, essas brincadeiras a gente não esquece, porque era algo de muita alegria, era algo que a gente não esquece. Às vezes, coisas muito simples pode trazer alegria. Era isso que Davi estava falando. No meio de tanta luta, de tanta guerra, de tanta dificuldade, eu sou mais feliz do que aqueles que dizem que têm dinheiro, que têm títulos. Eu sou muito mais feliz. É isso que Davi está falando. Olha lá, coloca lá para mim, fazendo um favor. O Salmo 4, versículo 6. Mais alegria, pode ser o 7 mesmo. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando diz a fartura de cereal e de vinho. Fala, olha, esse povo fala que tem fartura, mas na minha escassez eu sou muito mais feliz. Eu sou feliz, porque eu sei que o Senhor está comigo. Querido, quando nós transformamos pedras em travesseiro, nós somos felizes, querido. Nós somos muito felizes. Sabe, a alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Sabe, quinta-feira nós tivemos a live lá, nós fizemos a célula, e foi algo tremendo, queridos, e nós fizemos sorteio e tal, e depois terminou, o Jefinho, ele foi na célula para contar o testemunho das crianças dele, né, como que Deus, ele deu graça, mas depois que terminou, querido, foi um momento ali de tanta alegria, mas tanta alegria, e aquele período ali, né, mas sabe aquela alegria de poder estar junto? Quando fala estar junto, querido, é o pessoal da célula ali que está fazendo a live, que é 4 pessoas, tá bom? Antes que os fiscais da fé que não tenham o que fazer, fala alguma coisa. Então eu já estou justificando, beleza? Porque sempre tem os fiscais da fé, não tem, queridos? Você já viu os fiscais da fé? Os fiscais da fé é igual placa de sinalização. Você olha, está apontando para a direita, para a esquerda. A hora que você olha no retrovisor, você está parado no mesmo lugar, não sai de lá. Não é assim ou não? Esses são os fiscais da fé. Aponta, mas não faz nada, né? Como diz o Kevin, eu gosto muito quando o Kevin fala assim, não, é só uma crítica construtiva, mas como você quer dar uma crítica, sendo que você nunca construiu nada? Não é assim, queridos? Então nós precisamos entender algumas coisas. A alegria do Senhor é a nossa força, amém, queridos? A alegria do Senhor. Então ele fala assim, ó, eu sou mais feliz. Ele fala, olha, eu sou muito feliz. E lá no final do versículo ele fala assim, ó, no versículo 8, olha aí comigo. Em paz me deito e logo pego aonde? Porque o Senhor me sustentou e me faz repousar em... Eu aprendi a usar o travesseiro. Coloca a sua mão no coração. Sabe, queridos? Fala assim, Senhor, eu vou aprender a descansar no meio da luta. Olha aqui para mim, queridos. O salmista, ele fala assim, ó, que no meio da batalha, ele aprendeu a transformar pedras em travesseiro. Ele fala, logo peguei no sono, porque o Senhor me sustentou. Eu quero te dizer que essa noite você vai dormir como você jamais dormiu. Sabe, o seu travesseiro não vai ser um travesseiro de insônia, de angústia, de depressão, de tristeza. Você vai aprender a transformar o seu travesseiro no lugar de descanso.
Queridos, nos encontros que a gente fazia, era até bonito de ver. Às vezes tinha uns irmãos que iam para trabalhar, tinha uns que, a hora que ia dormir, antes de colocar a cabeça no travesseiro, eles já tinham dormido. Tem uns irmãos que falam assim: pastor, eu já havia dormido, queridos. Eu olhava assim: uau, já descansava, queridos. É isso que Deus vai trazer para mim e para você nesses dias. Você vai descansar, você vai aprender a transformar pedras em travesseiro. A hora que vier as pedras, as lutas da vida, você vai dizer: essa é mais uma pedra que eu vou transformar em travesseiro. Você vai descansar em Deus. Então, queridos, aqui fala que Davi, ele descansou em Deus. Sabe qual foi a segunda atitude que Jacó ele teve? Primeira atitude, fala assim, primeira chave, ele transformou pedra em travesseiro. Fala assim, segunda chave, fala assim, Jacó, ele sonhou. Sabe, queridos, muitos deixaram de sonhar esses dias. O sonho é combustível da alma. Lá no versículo, em Gênesis capítulo 28, queridos, para você sonhar, queridos, você não precisa estar no hotel 1000 estrelas, você não precisa estar lá em Caldas Novas, você basta fazer o travesseiro, a pedra em travesseiro. Fala que ele voltou a sonhar. Quantos aqui têm sonhado, querido, com coisas grandes desses dias? Sonho é combustível da alma. E aqui fala assim, em paz, Gênesis 28, queridos. Vamos lá, me ajuda aí, quem está no Data Show. Gênesis 28, 12. Fala que ele teve um sonho, olha só. E com o que ele sonhou? Eis que posta na terra uma escada, olha aqui. Escada fala do que, querido? Aquilo que nos leva para cima. Eu quero te dizer que o seu sonho vai te levar no topo. Sonho vai nos levar a chegar no céu. Sonho vai colocar uma escada para você chegar aonde Deus tem colocado para você. Sabe, a Bíblia diz que ele viu anjos subindo e descendo. Quando ele desce, ele tira aquilo que não presta. E quando ele desce, ele traz aquilo que é de Deus para a sua vida e para a minha vida. Por isso ele viu anjos subindo e anjos descendo, tirando aquilo que não serve e trazendo aquilo que é de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? Fala então que ele viu uma escada, então ele viu um topo. É um tempo de nós enxergarmos aquilo que Deus tem para nós. Eu acho que foi em maio desse ano, eu ouvi uma história tremenda. Uma mãe, ali da China, ela tinha um filho, no ano de 1988, o pai foi buscar a criança na creche, e a criança pediu água para o pai, e a hora que o pai, ele só deu uma distraída, quando ele olhou, cadê a criança? Imagina o desespero do pai, o desespero dessa mãe. Então essa criança desapareceu, queridos, e a mãe estava angustiada, procurando o filho, saiu do trabalho, ela foi fazer parte de uma ONG, essa ONG chamava Baby, volte para casa, Baby, volte para casa, e essa mãe durante 30 anos procurando o filho, e ela ajudou 29 crianças a voltarem para casa, 29, e aí, queridos, nesse ano, a polícia descobriu que uma criança havia sido roubada no mesmo ano, e entrou em contato com a família, e aí no dia das mães, em maio, no dia das mães, entrou em contato com ela e falou assim, olha, nós encontramos o seu filho. Ela fez o exame de DNA, e ela descobriu que era o seu filho. E a hora que ela foi, ela tinha ido em mais de 300 programas de televisão, ela distribuiu mais de 10 milhões de folhetos, e ela sabia, o meu filho vai voltar para casa, porque ela tinha um sonho
de encontrar com seu filho. Sabe por que ela encontrou o filho? Porque ela continuou sonhando. O sonho é combustível da alma. Sabe, queridos, continue sonhando. Deus é Deus de sonhos. Aqui fala que Jacó, ele teve um sonho. Os céus é o limite. Sabe, o topo da escada fala de coisas grandes que Deus tem para nós. No versículo 13, no livro de Gênesis, olha comigo, livro de Gênesis, versículo 13, 28, 13. Perto dele estava o Senhor. Terceira chave, queridos. Terceira chave para transformar pedras em travesseiro. É saber que Deus está perto de mim e de você. Nós podemos atravessar os momentos mais difíceis, mas o Senhor está do nosso lado. O Senhor não nos abandona. E Jacó, ele fala, olha, o Senhor está perto de mim. A primeira coisa, qual foi o segredo da vida de Jacó? Primeiro, ele transformou pedra em travesseiro. Segunda coisa, ele continuou sonhando os sonhos de Deus. No meio de tanta luta, de tanta dificuldade, ele continuou sonhando. E terceiro, ele disse, o Senhor estava aqui em todo o tempo, e eu não percebi. Uau! Deus está aqui comigo. O Senhor está comigo. Sabe, querido, às vezes nós olhamos, e nós pensamos assim, às vezes nós achamos que Deus, às vezes a gente já vem para esse lugar, a gente sabe que o Senhor está aqui, porque o ambiente já é um ambiente profético, e no ambiente profético, grandes coisas podem acontecer. Eu lembro que nós fomos fazer um trabalho numa escola, queridos, e nós fomos numa escola, num bairro assim, um bairro bem difícil da cidade, e quando nós chegamos lá para fazer um trabalho lá com as crianças, a diretora disse assim para nós, essas crianças são indomáveis, se vocês quiserem aí, vocês veem aí qual que é o tempo que vocês conseguem ficar com elas. Aí então trouxeram as crianças, colocaram ali no pátio, eu lembro que era um sábado de manhã, e falou assim para nós, vê o que vocês conseguem aí. Foi o que a diretora disse para nós, queridos. Nós começamos o trabalho com as crianças 8 horas, era 1h da tarde, eles ainda estavam sentados no sol, prestando atenção naquilo que nós estávamos falando. Deus estava naquele lugar. E a diretora e as professoras vieram, começaram a chorar e falaram assim, nós nunca vimos essas crianças tão quietas. O que vocês fizeram? Eu falei assim, Deus está aqui. E a senhora não sabia. O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui. Quando o Senhor está naquele lugar. Sabe, queridos, então foi isso que Jacó ele fez. Ele transformou pedra em travesseiro. Depois ele pegou e continuou sonhando os sonhos de Deus. E por último, ele sabia que o Senhor estava com ele. O Senhor está com você, querido. O Senhor está comigo em todo o tempo. Sabe, eu lembro que eu não sei falar para vocês agora qual foi o tempo exato. Mas eu lembro que no ano do primeiro CD do Carta Escrita, Bruninho, você pode subir aqui para mim, fazendo um favor? No primeiro ano, quando foi lançar o CD do Carta Escrita, acho que o CD foi lançado em julho, eu não lembro, maio, um mês antes, querido, nós fomos fazer um trabalho de evangelismo. Quem lembrar aí a data, grita aí para mim, fazendo um favor. Nós fomos fazer um trabalho de evangelismo lá em Uberlândia. Quando nós estávamos voltando, 25 de maio, quando nós estávamos voltando, o carro que estava a Ana Clara, a Iane, a Nuti, a Josi e o Rafael Fileto, eles colidiram com um bitrem. Você já viu um Gol bater com uma bitrem? E eles me ligaram de dentro, ali de dentro do carro, falaram, pastor, nós sofremos um acidente. E quando eu cheguei, eu vi toda aquela cena, queridos. Foi uma noite muito escura. E quando eu cheguei, uma cena marcou meu coração. Eu chego até a arrepiar, queridos. Porque havia um casal que estava passando de viagem. Sentou com a Nuti, sentou com a Iane e com a Ana Clara. E essa moça
cuidou delas na estrada. Havia a bitrem, queridos, derramou milho na estrada. O carro, queridos, deu perda total, o carro achatou. E a única coisa que não amassou foi a traseira do carro, o vidro de trás. E só tinha uma placa que estava lá atrás, e essa placa voou para o meio da estrada, né, da rodovia. E o bombeiro chegou e falou assim: de quem que é essa placa? Eu falei: é nossa. Ele falou assim: então tem razão dessas meninas não ter morrido, porque na placa estava escrito assim: um doador morreu em nosso lugar. Na hora que você virava a placa estava escrito Jesus Cristo. E sabe o que mais me chama a atenção, queridos? Eu não sei o nome daquela moça que cuidou. Eu não sei o nome daquele rapaz que ficou ali na estrada. Eles tiraram, ela tirou a chinela, colocou no pé das meninas, tirou a blusa, cuidou delas. E a hora que eu cheguei, ela falou assim: pastor, agora eu posso ir embora? Eu falei: pode. Eu não perguntei o nome daquela moça, eu não perguntei o nome daquele rapaz, mas no meu coração eu sei que foi anjos que Deus enviou. Deus envia anjos para cuidar de nós, querido. Sabia que às vezes nós desprezamos os anjos que Deus envia para cuidar da nossa vida? Um dia eu estava falando para a Nute, falei: Nute, Deus enviou 2 anjos daquele dia. Deus coloca anjos para cuidar de você, queridos. Deus coloca anjos para cuidar de mim. Nas noites mais escuras, era uma noite muito escura. Fala aqui, quando aquelas pedras, Jacó, ele chegou numa noite muito escura. Pedro, ele estava numa noite escura, por isso ele não pegou nada. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam na prisão, numa noite muito escura. Na noite mais escuras da sua vida, Deus, ele envia anjos. E esses anjos que Deus envia aqui na terra, ele tem nome. Pode ser Paulo, pode ser o Pedro, pode ser a Maria. Deus envia anjos para cuidar de nós, querido. E às vezes Deus envia anjos e nós não queremos esses anjos. Aqui, os anjos chegaram para cuidar de Jacó. Levava, subia, descia, trazia promessa de Deus. Quando você descobre a porta dos céus, você transforma pedra em travesseiro, queridos. E olha só que tremendo, queridos. Eu coloquei aqui. Eu quero terminar essa palavra, queridos, com 3 conselhos para nós. Deixa eu só falar algo para vocês aqui. Quando um pregador ele sobe aqui, queridos, para falar, sabe com quem que Deus fala primeiro? Então essa palavra não é para você. Essa palavra primeiro foi para quem? Quando alguém sobe aqui e fala sobre soberba, arrogância, eu falo assim: não, Deus estava tratando com ele ou com ela, para depois tratar com a igreja. Quando eu subo aqui e falo de luta, de dor, primeiro Deus tratou com quem? Quando eu subo aqui e falo de arrogância, de soberba, Deus primeiro estava tratando com quem, Sara? Comigo, para depois tratar com a igreja. Primeiro Deus trata com o vaso, para depois tratar. E aqui, 3 conselhos, e esses conselhos, primeiro, é para mim. Primeiro, transforme o travesseiro em altar de confiança. Olha comigo o versículo 18. Versículo 18. Primeiro segredo, ele transformou pedra em travesseiro. Agora ele pega o travesseiro e transforma o quê? Em altar. Fala assim: essa noite eu vou pegar as pedras e transformar em travesseiro. Eu vou pegar o travesseiro e vou transformar em altar. Olha só. E tendo levantado Jacó de madrugada, tomou a pedra que havia posto de travesseiro e ergueu em quê? Em coluna, e colocou o quê? Azeite. Ele pegou aquela pedra e transformou em altar. Então, primeira coisa, ele pegou a pedra e transformou em travesseiro.
O seu travesseiro vai ser um altar para Deus. A sua cama vai ser um lugar de adoração a Deus. Amém, queridos? Lugar de descanso. Você vai aprender a descansar. Foi isso que ele fez, olha só. Então, o primeiro conselho: transforme o seu travesseiro em lugar de confiança. O Salmo 127, versículo 1 diz assim, olha só que tremendo, queridos. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2: inútil és levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Deus dá enquanto quê? Então quer dizer que enquanto você dorme, Deus vai fazer o quê? Vai acrescentar na sua vida. O Deus que trabalha no turno da noite. Queridos, enquanto você aprende a transformar travesseiro, ou melhor, pedras em travesseiro, Deus vai acrescentar na sua vida. Eu quero te dizer que enquanto você estiver dormindo, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar do seu trabalho. Deus dá enquanto dorme. Deus vai dar enquanto dorme. Segunda coisa que eu vejo, versículo 19. Versículo 19 do capítulo 28 do livro de Gênesis. A Bíblia diz que Jacó, ele deu nome. Esse tempo é tempo de você dar nome às coisas, querido. Aprender a dar nome. No Salmo, Gênesis 28, 19 diz: e o lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Você sabe qual que é uma chave que Deus deu para mim e para você, querido? É dar nome às coisas. Qual é o nome que você tem dado para esse ano? Muitos têm dado o nome: eu quero esquecer, esse ano está falido, esse ano está fadado, esse ano é um ano fracassado, esse ano não, queridos. Aprenda a usar a chave que Deus te deu. Começa a dar nomes, nomes de alegria, nome que vai mudar a história. 2020 é o ano da prosperidade, é o ano que Deus vai mudar a história, é o ano da conversão da minha família, é o ano que eu vou experimentar o melhor de Deus, é o ano que a igreja vai viver o sobrenatural, é o ano que Deus vai trazer um avivamento dentro da igreja. Sabe, você tem o poder de dar nome. Sabe, Jacó não deu nome pejorativo. Às vezes a gente ri de tantas coisas dos brasileiros. Queridos, tem hora que eu olho, eu vou ser sincero, eu tenho um senso de humor um pouco apurado, mas eu me pego rindo de situações que não estava muito legal. Mas nós temos que mudar isso, queridos. Nós precisamos dar nome. Qual que é o nome da sua casa? Qual que é o nome da sua família? Qual é o nome que você tem dado na sua casa? Sabe, o poder que Deus deu para mim e para você, sabe, de colocar nome nos lugares. 2020 não é o ano do desespero, não é o ano do fracasso, é o ano da alegria. Dá um nome bonito. É o melhor ano, é o ano de maravilhas, é o ano do sobrenatural. E no versículo 20 diz assim para mim e para você, querido, versículo 20 diz assim: fez também Jacó um voto. Jacó, ele assumiu um compromisso. Sabe, queridos, você é obrigado a fazer um compromisso com Deus? Não. Mas se você fizer um compromisso, assuma o compromisso. Eclesiastes capítulo 5 fala sobre isso. Deus, ele não se agrada de voto de tolos. Se você prometeu, cumpra. Queridos, deixa eu abrir meu coração. Eu lembro que um dia eu estava desempregado e eu fiz um voto com Deus. Falei: Deus, se o Senhor me der um emprego, naquele primeiro mês, a hora que eu receber o primeiro salário, eu vou tirar o meu dízimo e o restante eu vou ofertar para o Senhor. Queridos, deixa eu ser sincero para vocês. Alguém que está desempregado, e aí eu consegui um emprego, eu fui receber o primeiro salário. A hora que eu olhei, eu falei assim: Senhor, será que o Senhor não pode me emprestar? Afinal de contas, Senhor, Tu sabes,
E eu lembro que, na hora que eu cheguei em casa, queridos, eu estava fazendo minha leitura bíblica, e naquele dia eu tinha que ler Eclesiastes, capítulo 5. E eu sabia o que estava escrito. Mas, acho que hoje eu vou ler o 6. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus, Ele não se agrada de voto de tolo. Deus, Ele não pede, mas se você falou, você tem que cumprir. Sabe qual que é a hora que nós mais mentimos para Deus, querido? Sabe qual que é a hora que nós mais mentimos? Esse dia eu estava vindo com os meninos no carro comentando sobre isso, Ramon. É a hora do louvor. É a hora que nós estamos aqui com a mãozinha levantada, né? Adorando a Deus, assim, Senhor, para o Senhor eu faço tudo, eu abro mão de tudo, eu largo tudo pelo Senhor, tá? E essa hora que nós levantamos as mãos, nós prometemos tanta coisa para Deus, que no dia a dia nós não cumprimos o que nós falamos, querido. O Senhor eu abro mão, eu faço isso, eu faço aquilo, o Senhor tal, e de repente, queridos, nós não fazemos isso para o Senhor. Terceira coisa, queridos, faça uma aliança com o Senhor verdadeira, uma aliança de compromisso. E no final, queridos, fala que aquela pedra, a pedra que se tornou um travesseiro, ela se tornou um altar, e esse altar se tornou casa de Deus. Olha comigo o versículo 21. Versículo 21. De maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será comigo. Versículo 22. E a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus. E hoje quem é a casa de Deus, querido? A minha vida e a sua vida. A pedra se tornou em travesseiro. O travesseiro se tornou num altar. O altar, querido, se tornou casa de Deus. E nessa noite Deus quer transformar pedras. Deus te trouxe aqui nesse lugar para transformar pedras. Você que está me escutando aí da sua casa, Deus vai transformar pedras. Deus vai transformar pedras. Eu não sei qual é a pedra que você está enfrentando hoje. Talvez a pedra da angústia, da depressão, talvez a pedra da enfermidade. Qual é a pedra que você tem enfrentado nesses dias? Sabe, o dia que você transformar pedra em travesseiro, você vai viver o milagre de Deus. Sabe qual é o segredo, queridos? A chave é aprender a dar nome. Jacó, ele aprendeu a dar nome. Jacó aprendeu a transformar pedra em travesseiro. Ele aprendeu a confiar em Deus. Feche seus olhos aí agora. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos. Aprenda a dar nome. Sabe, dá nome para o seu pai, para a sua mãe. Sabe, dê nome na sua casa. Fala, a minha casa é uma casa abençoada. A minha família é uma família abençoada. Começa a dar nome às coisas. Use o poder de dar nome, queridos. Começa a dar nome às coisas. Transforma essa noite pedras em travesseiros, querido. Transforme agora toda pedra em travesseiro nessa noite. Começa a dar nome. Começa a dizer: o meu trabalho é um trabalho abençoado. 2020 é o ano da bênção do Senhor. 2020 é o ano do meu milagre. 2020 é o ano do sobrenatural. Sabe, queridos, começa a usar o poder que Deus colocou na sua vida, de trazer à existência aquilo que não existe. Comece a declarar que a sua família é um lugar de paz, é um lugar de bênção, é um lugar de sobrenatural. Começa a dar nome às coisas agora. Começa a dar nome, querido. Fala: 2020 é o ano que eu vou viver o melhor. Eu vou viver o melhor do Senhor na minha vida natural, na minha vida espiritual. Tudo isso que está acontecendo, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o tempo de experimentar o melhor do Senhor. Você que está aí na sua casa enfrentando uma pedra, queridos, Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer mudar a história da sua casa. Dê nome, queridos, dê nome nessa noite.
com seus olhos fechados agora. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história nessa noite. Pedras irão ser transformadas nessa noite. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Aprenda, queridos, aí da sua casa, ore. Você que está aí me ouvindo da sua casa, ainda dá tempo, coloca aí no chat. Assim, essa noite eu vou transformar a pedra em travesseiro. O meu travesseiro é um altar, e o altar irá se transformar em casa do Senhor. Isso, declare ao Senhor nessa noite. Declare ao Senhor nessa noite. Vamos terminar cantando essa canção, queridos. Se você pudesse colocar de pé. Eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Diga a Ele nessa noite, queridos. Diga a Ele nessa noite. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Isso, queridos, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. E seu